Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui quem fala é Davi, e hoje eu vou conversar com a Mariana, que é especialista em Parkinson. Tudo bem, Mariana? Olá, Davi, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, estar aqui conversando com vocês, uma honra. Mariana, sabe que aqui foi um mega por acaso, e eu também não acredito no acaso. Exatamente, as energias. E a gente fez uma engenharia muito grande para falar com você. Fico muito Obrigado honrada. por você estar aqui, tá? Obrigada a vocês. Vamos lá, Mariana. Para mim, a gente conversa com as pessoas que moram em Curitiba. Você não mora em Curitiba, mas você tem um envolvimento muito grande com Curitiba, e aí por isso que a gente está conversando aqui. E fora isso, você tem uma missão de vida que eu acho muito legal. Você levanta uma bandeira que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso mesmo. Vamos lá, como é que você começou a definir que você seria, desde quando você era criança, você pensou em ser médica? Então, vamos lá, falar sobre Curitiba, a cidade que eu tanto amo, né? Minha cidade do coração. Na verdade, sabe que minha família inteira é argentina, né? Todo mundo é argentino. Inclusive meu irmão, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, todo mundo. E aí meus pais vieram para Curitiba há muitos anos atrás, não posso falar a minha idade, né? Mas enfim, mais de 40 anos atrás. E aí meu irmão tinha nascido na Argentina e veio logo depois. E aí meus pais adoraram Curitiba, meu pai veio por trabalho, veio só por alguns anos e acabou ficando pro resto da vida, né? Então meus pais hoje são mais brasileiros do que argentinos. E aí ficaram com preguiça de voltar para a Argentina para eu nascer. Daí eu nasci aqui mesmo. E eu tenho uma paixão por Curitiba, né? Eu nasci aqui, eu morei, né, até meus 8 anos aqui, depois eu fui para Argentina, né, meus familiares estavam lá, aí voltei para cá. Então sempre um vai e volta de Curitiba, mas Curitiba é realmente onde está minha raiz, onde eu realmente me identifico, minha casa que eu morei a vida inteira. Inclusive agora eu tô, né, de visita na casa dos meus pais. Então assim, é todo um sentimento assim muito bacana de estar aqui e poder contribuir com a cidade, né, que eu nasci, que eu tenho toda a minha família e meus amigos aqui. Tá, e aí você fez a primeira parte na Argentina. E quando é que você veio para cá exatamente? Então, daí no último ano eu vim para cá e aí eu decidi que eu ia fazer neurologia, né? Já tinha, enfim, definido o que seria neurologia. Mas eu optei por trabalhar primeiro um ano, então fiz um ano de PCF lá em Santa Catarina. O que é PCF? É posto de saúde da família. É fazer tudo. Medicina familiar, assim, né? Cuidar da comunidade, digamos. Então muitas pessoas acabam a faculdade, vão trabalhar um tempo e depois fazem uma especialização, ou ficam só, ou fazem especialização em medicina da comunidade, da família, que existe uma especialização para isso também. Aí eu fui trabalhar um ano, né, em um posto de saúde, queria assim descansar, digamos, né, descansar um pouco da faculdade, né, morar perto da praia. E aí fui para Santa Catarina, fiquei um ano, e daí eu fiquei estudando para fazer a especialização em neurologia, e aí eu fiz aqui no Hospital Universitário Cajuru de Curitiba. Aí eu voltei para Curitiba, porque eu tava, né, fiquei fora para a faculdade, aí depois trabalhei fora e voltei para Curitiba para fazer no Hospital Cajuru, que eu não sei se você conhece. Conheço, eu moro ali próximo, moro no Cristo Rei. Então eu também moro ali. Bairro. Eu também. Olha Legal. só. Eu moro na Leopoldo, Delegado Leopoldo Belzac. Sabe que eu não sei qual é? É bem perto da trincheira. Tá bom, ali pra baixo, então. É bem perto da trincheira. Entendi. Eu nem sabia que o nome daquilo era trincheira, mas as pessoas falavam trincheira. No Rio de Janeiro fala como? Não, aqui mesmo. Tá. Não, pode ser trincheira também, mas eu não sabia que... Pra mim foram, sei lá, um buraco subterrâneo, sei lá. Sim. Mas aqui falam trincheira. Aí eu falei, bom. tá. Aí eu fiquei sabendo. Aí o ponto de referência eu falo assim, perto da trincheira. Entendi. Porque o McDonald's é mais longe, é mais próximo, mas assim, as pessoas às vezes não sabem que é o McDonald's. Entendi. E aí eu lembrei disso. Eu moro ali perto do Botânico ali. Eu também não, eu desço ali mas eu acabo nem caminhando mais ali, sabia? Acho que aquela coisa que tá próximo você não faz, né? Eu tenho que fazer isso. Mas então, daí eu fiz, voltando, né, eu fiz minha residência, minha especialização ali, de neurologia, e, né, a gente passa também pelo Hospital de Clínicas, no HC. Ali é um hospital universitário, né? Ali é um hospital universitário, Cajuru Universitário. Daí agora tem o Marcelino Champagnat, que é do lado. E o Cajuru, ele é linkado à PUC, né, a Universidade aqui de Curitiba, a Católica. E aí eu tive um chefe, né, um mentor aí maravilhoso, e ele tinha especialidade em distúrbios do movimento. Ali você já pensava em trabalhar com neurologia ou não? Já, porque eu já estava fazendo especialização em neurologia. Só legal. que eu não tinha ideia sobre distúrbios do movimento. Para falar a verdade, assim, eu tive muito pouco, talvez nada de contato com pacientes com Parkinson durante minha residência, assim, durante a minha formação de médica. Quase nada. Eu tive mais AVC, mais epilepsia. Como eu falei,
a parte de neurologia na universidade, mesmo na formação do médico, às vezes fica um pouco deficitária, assim, é bem deficiente, na verdade, é uma matéria que acaba ficando um pouco de lado. E as pessoas também não gostam, né, várias pessoas não gostam, nem querem se envolver muito, porque é bem difícil, na verdade. E aí, quando eu entrei na especialização de neurologia, na verdade eu não tinha um foco, assim, muito bem de qual subespecialidade eu iria fazer. Você pode ser um neurologista geral, mas eu já sabia que eu ia fazer uma subespecialidade. E eu gostava de cefaleia, né, dor de cabeça. Né? Então, eu no primeiro ano já estava mais dor de cabeça, eu meio que puxava a sardinha para dor de cabeça, assim, para ir nos congressinhos de dor de cabeça. E aí eu tinha... Congressinho de dor de cabeça não, mas é congressinho assim, não, digamos, congressos pequenos, nacionais, sim. Não desmerecendo, né, porque também eram ótimos. E aí, com o tempo, esse meu chefe, e daí tinha um outro chefe, né, tem, né, um outro mentor, digamos, no HC, que são sensacionais e são do distúrbio do movimento. E eles que me mostraram o que é o distúrbio do movimento, a especialidade do distúrbio do movimento, que você pacientes com tremor, distonias, ataxias, Parkinson, e eu fui me apaixonando por aquilo, assim, de uma maneira impressionante. Eu falei, não, dor de cabeça não, assim, o público dor de cabeça, por mais que eu ainda faço, eu ainda gosto bastante, eu me apaixonei, digamos, por pacientes de Parkinson e pelos pacientes de ataxia, assim, eles realmente são muito especiais. E esses meus chefes me mostraram isso, que eles faziam isso. Então, eu acabei seguindo eles, me incentivaram a estudar, me incentivaram a ler artigos, a escrever artigos científicos, a começar a ir para os congressos internacionais. Então, eu acho que na vida, quando a gente tem um mentor, ou alguém que você admira, ou alguém que te ajuda, né, a subir, a crescer na vida, eu acho que faz muita diferença. E esses dois médicos, realmente, até hoje, eu sou muito grata a eles. Até um deles escreveu aqui atrás, na minha capa, no meu livro. E eu acho que fizeram total diferença na minha vida. E por isso que eu tenho tanto amor aí, talvez pelo Parkinson, digamos, e por esses especialidade. É engraçado. O que liga a gente são as oportunidades. Se você tiver a oportunidade de ter um professor e te ajudar, é fenomenal. A gente tinha falado da Ana. Uhum. A Ana tinha me ajudado num momento muito difícil. Uhum. Aconteceu um problema na minha vida. Eu estava muito indeciso no que eu poderia estar fazendo. Uhum. E ela foi uma das poucas pessoas, não é nem porque acho que a gente não se abre tanto para a família, pai e mãe, Sim. que ela olhou, ela viu que eu estava com um problema e quis entender a fundo o que aconteceu. Ela é uma psicóloga, ela não me atende, mas ela falou assim, cara, tem um problema. Qual o problema? Aí começou a ter atenção. Hoje a gente está muito distante, mas eu sou muito grato para ela. Sim. E sempre presto muita atenção no que ela fala. E aí, quando ela falou assim, vai, eu sou muito grato a ela. Porque ela teve a oportunidade de olhar e falar, cara, você está com um problema. Sim. E aí ela, faz diferença na vida, se eu tô aqui em Curitiba, foi também graças a ela, que ela falou assim, cara, dá pra fazer, acredita mais, se joga mais no oceano, entendeu? Engraçado isso, né? Não, e a vida é feita de conexões, né? Conexões humanas. Assim, que hoje conheço aqui, que depois conheço lá, que quando então você fala assim, nossa, coincidência, você fala, putz, sei que é coincidência mesmo, né? É toda essa rede aí de energia que a gente vai construindo durante a vida, eu acho que é muito bacana. E temos que fazer isso, porque a pandemia agora nos limitou um pouco, né? A gente ter essas conexões humanas. Mas isso é essencial, realmente. Mas automaticamente, eu entendo que a pandemia, aí é uma visão de marketing, tá? De uma pessoa que trabalha com marketing. O dinheiro mudou de mão. Sim. Né? Tá mudando de mão, deu uma chacoalhada no mundo. Sim. Isso aqui é um projeto pandêmico, eu posso falar que é pós-pandêmico, né? Existe até um nome para as crianças que estão nascendo depois da pandemia. Sim. Não sei também o nome, eu estava lendo um dia e achei interessantíssimo. Isso aqui é um filho meu, que não tem filha, então posso botar isso aqui como se fosse um filho. Sim. Após pandemia. Ou pós-pandemia, durante a pandemia. Sim, mas você sabe que eu também fiz muitas coisas na pandemia. Eu acho que a pandemia foi muito ruim, né? Pelas perdas, enfim, pelas vidas que perdemos. Mas, no geral, se você colocar num balanço, assim, eu acho que foi bem válido para as próprias pessoas se conhecerem, se autoconhecerem e verem realmente as coisas, dar valor mais a pessoas, à natureza, ao teu bem-estar, à tua saúde mental. Então, as pessoas estão aprendendo, talvez não aprendam nada, né? A gente é humano assim, né? Passa 2, 3 anos, talvez esquecemos tudo. Depende sempre igual, né? sempre o olhar que você está tendo. Se tem um olhar positivo, negativo, ou até um olhar romântico. Acho legal. Mas assim, eu acho que trouxe um ensinamento para nós essa pandemia
E para muitas pessoas no âmbito profissional foi muito bom. Para mim também foi muito bom. Eu também me reinventei, de certa forma. A telemedicina se reinventou, então eu atendo muitos pacientes via telemedicina. Então a gente consegue, antes era muito travado, digamos, essa parte de online, até para os meus pacientes, são pacientes mais idosos. Então hoje em dia está todo mundo aí no online, todo mundo aprendeu a se virar de uma outra maneira, a se conectar de uma outra maneira. Então, para mim, realmente, surgiram vários filhos, né, realmente de trabalho. Eu fiz cursos, surgiu o livro, muitos pacientes que eu atendo no Brasil inteiro via pandemia. Então, acho que a gente tem que se reinventar, talvez em momentos difíceis, e eu acho que isso é bacana. E quando é que você exatamente definiu que aí começou a pegar o primeiro cliente que era de Parkinson? Então, aí o que aconteceu? Durante essa minha especialização de neuro, esse meu chefe trabalhava na Associação de Parkinson no Paraná. Tem uma associação aqui de Parkinson muito boa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, várias cidades têm associações para pacientes de Parkinson. Isso é muito pouco divulgado. Isso que é o negócio. Por isso até que eu te agradeço de estar aqui, porque a gente tem que divulgar a doença que tem muito estigma ainda, uma doença que tem muito preconceito, e é pouco falada. Só que, na verdade, pelo menos 1% da população acima de 65 anos tem a doença. E não é ideia, né? Mas os estudos mostram, estatisticamente mostram que isso vai aumentar, assim, exponencialmente, até 3 vezes mais. Porque está aumentando os idosos ou porque tem uma característica específica para as pessoas que estão vindo agora? Por várias situações. Primeiro que as pessoas vivem mais, né? Sim. Então, assim, quanto mais... E quando você chega, por exemplo, aos 80 anos, tem 3% da população mundial. Então, assim, quanto mais idoso, mais chance tem de vir a desenvolver a doença, né? Porque tem a morte neuronal natural do envelhecimento, então mais idoso, se até 100 anos, digamos, todo mundo iria ter Parkinson em algum grau, digamos assim, né? Não é assim, mas tem mais chances de ter. E porque também pode acontecer, que está acontecendo, por exemplo, aumento da poluição, aumento da industrialização. Então, por exemplo, na China, existem estudos que vão ter muitos mais casos pela poluição do ar. Então, existem alguns fatores que são fatores de risco para você vir a desenvolver a doença e que também estariam mais exacerbados, né? Então, primeiro, a idade, quanto maior, né? E segundo, principalmente a parte de poluição e poluentes e agrotóxicos. Engraçado, poluição. Então, agrotóxicos, acho que a gente também, que a gente acaba consumindo muita coisa, né? Que então, loucura. Assim, essa é a visão. Então, assim, é grato falar sobre isso, porque se você vai pensar e começa a conversar, até agora que eu lancei o livro, você sabe que eu tenho mesmo um tio que tem, eu tenho um primo, meu vizinho da frente. Então, se você começar a pensar, sempre tem alguém ali que já teve, ou que você já conheceu, você já viu. Então, não é uma doença assim tão rara, né? Só que existe muito preconceito. Então, às vezes a pessoa, né, os jovens, enfim, alguém vê alguém tremendo e fala, tá bêbado, o paciente falta equilíbrio, bebê, tá com sono, não sei o quê. Então, assim, existe ainda, infelizmente, esse preconceito com pacientes da doença, e a gente tem que acabar com esse estigma aí, com certeza absoluta. Então, a minha ideia, eu acho que a minha missão é passar essa informação, porque eu acho que a informação é a nossa maior arma, digamos, contra qualquer tipo de preconceito e para poder ajudar esses pacientes. E como é que a gente consegue identificar que a gente está começando a ficar com Parkinson? Essa é uma pergunta. Porque, vamos dizer, não é só tremer. Eu acho que quando chega a tremer é porque já está num estágio bem avançado, né? Não, bem avançado não, né? Assim, a doença de Parkinson, na verdade, ela começa 10 a 20 anos antes de você vir a sentir, por exemplo, algum sintoma motor. O que são sintomas motores? São sintomas que vão realmente definir a doença, que vão realmente fazer o diagnóstico da doença, que são lentidão, associado a um dos outros 3 sintomas: tremor, rigidez ou instabilidade postural. Então, o paciente tem que ter lentidão e daí pode ter um dos outros ou todos os outros. Então, é lentidão e rigidez, lentidão e tremor, lentidão, rigidez, tremor e instabilidade. Lentidão no pegar um copo. Isso, e normalmente ela é assimétrica. Só que não é uma lentidão, como se for, fica um pouco mais lento e um membro mais lento que o outro. Então, o paciente que escovava os dentes fácil começa a ter dificuldade, então mais devagar, ele percebe talvez que o movimento de pinça, a gente faz uns testes, né, de bater os dedos, abrir a mão, fazer assim, então percebe que os movimentos daquela mão ficam mais lento, pisca menos, a letra começa a ficar mais pequena, né, menor. Hoje quase ninguém escreve também, né? Tem digita, isso também, né? pode...
Mas às vezes tem pacientes, inclusive, que percebem na assinatura, tá tudo tranquilo, meio que não percebe, daí assinava, né, quando o pessoal usava cheque, né, porque eu nunca tive cheque, pra falar a verdade. Mas as pessoas assinam, daí chega no banco e começa a não passar a assinatura, até uma coisa estranha, né? Não só pelo tremor, mas porque a letra também fica mais pequena, a gente chama de micrografia, começa a se modificar. Então são alguns sinais. Quando chegam esses sinais, que são, a gente chama sintomas motores, possivelmente se tem uma perda já de 50% a 70% das células dopaminérgicas. São as células que controlam, digamos, os movimentos, e são as células que, digamos, morrem na doença de Parkinson, e são é o principal alvo, digamos, terapêutico, né? Repor a dopamina. Mas, como eu estava te falando, pode acontecer 10 a 20 anos antes, e começam os pacientes a apresentar sintomas não motores, que a gente chama sintomas prodrômicos, né? Pré-motor, né? Que são problemas do sono. Muito bom você explicar, tá? Tá bom, tá Porque bom. tem momentos que alguém pode falar assim, mas o que é isso? Aí você vai explicando isso mesmo. Coisa de professora, tá? Não, e eu falo porque eu gosto de falar para o público leigo, porque para falar para colega médico eles têm informação no livro, entendeu? Então, realmente, acho que as pessoas têm que entender, não os colegas, né? Eu faço nas minhas redes sociais, no livro, esse livro todo escrito, e falo para pessoas que não entendem. A gente explica como é para ser falado mesmo. E aí o que acontece? Então, esses sintomas começam antes, muitas vezes são muito sutis. Então, pode ser, por exemplo, distúrbios do sono, como qual tipo? Um que chama-se distúrbio comportamental de sono REM. O que é isso? É quando a pessoa à noite, em vez de estar descansada e dormindo, ela está agitada, chuta, bate, grita, se mexe. Então você vê aquela pessoa bem fraquinha, boazinha, mas daí chega à noite, corre atrás do ladrão, bate na esposa do lado, a esposa bate no marido. Então assim, cai da cama. Tem situações bem catastróficas. Posso te falar um negócio? Pode. Eu não sei se isso existe, tá? É porque, na verdade, alguém falou e aí... Crença meio popular. Uma vez eu dormi com um rapaz, ele estava numa cama, eu estava na outra, e aí a gente estava conversando, conversa vai, conversa bem, ele falou assim, cara, eu tenho a síndrome da perna nervosa. Perna inquieta. Perna inquieta. Aí eu falei assim, porque de repente faz assim? Aí eu falei, pô, eu também tenho isso, cara. Aí eu fiquei pensando, mas será que isso é um sintoma do Parkinson? Então, síndrome de pernas inquietas é uma outra entidade, uma outra doença. Não tem nada a ver. Tem um pouquinho a ver, mas não é relacionado diretamente com o Parkinson, né? É mais esse outro distúrbio do sono que eu falei. Como prodrômico, tá? Como sintomas antes da doença. Aí existem outros, como por exemplo, perda do olfato, que a gente chama anosmia ou hiposmia. Então a pessoa normalmente não percebe que está perdendo o olfato, mas o familiar percebe. Você não está sentindo cheiro de cocô, cheiro de queimado, cheiro de perfume? A pessoa simplesmente não percebe. Bem do cotidiano mesmo, né? No dia a dia. Então, hiposmia. Outro problema muito comum prodrômico é constipação. Então a pessoa fica ressecada, né? Constipada. Então o intestino não funciona. Então tem pessoas que ficam 10 anos, 20 Pô, engraçado, anos. mas isso é muito detalhe, né? É uma coisa que você consegue achar. E aí o que acontece? Existem N outros, inclusive a micrografia, tem uns estudos que mostram, na verdade a pessoa tem sintomas motores muito leves, então a lentidão muito sutil. E existem alguns outros sintomas, como a depressão também, a ansiedade pode ter. Sério? Prodrômico. Isso porque tem um estudo, surgiu essa história, até tem um artigo meu sobre isso também, sobre sintomas prodrômicos diferenciando outras doenças. Tem um estudo que mostrou por que supostamente isso acontece. Porque as doenças de Parkinson acreditam que venha, digamos, eu vou entrar num... Não vou parar mais de falar, né? Mas enfim... Que pode eu tenho ser, que te cortar, porque você daqui a pouco tem que ir embora. Não, você tem horário. Tudo bem, mas eu gosto de falar, né? Esse que é o problema. Mas é bom, tá? Que vem no cérebro... É bom. Obrigada. De baixo para cima, digamos. E quando vai, digamos, a doença subindo, digamos, né? Não é assim a doença, mas vai se passando, digamos, de célula a célula, e aí atinge uma parte do cérebro, que seria o tronco cerebral, que é onde vai comandando esses sintomas, o sono, o olfato, a depressão, a constipação, e aí quando chega ali nos núcleos da base, aí tem a doença de Parkinson. Entendi. Então até isso se chama estágios de Braque, é muito reconhecido na literatura, mas existe hoje uma controvérsia, isso dizendo que nem todos é de cima para baixo, mas tem pessoas também que são, que apresentam, digamos, Parkinson de baixo para cima, digamos. Então são essas pessoas que talvez não apresentaram nenhum sintoma prodrômico, mas têm o Parkinson
e apresenta depois. Então é bem complexa a doença de Parkinson. Entendi. Mas vamos lá. Hoje eu estava conversando sobre um plano de saúde. O plano de saúde não é um plano de saúde. É um plano de doença. Sim. Né? Você só vai contar doente. Sim. Quando a gente fala em Parkinson, a gente tem como... Medir o risco que você vai ter ou não? Não é nem medir o risco, é tentar Não ter. fazer... não ter. Exemplo, se você tiver uma qualidade de vida melhor, você tem que ir na academia. Existe alguns exercícios para que você possa trabalhar? Como prevenir a doença? Prevenir. Melhor informação, prevenir. Então, sendo me perguntado como saber se eu tenho ou se eu vou ter, né? Então, só para finalizar que eu falei dos prodrômicos, então esses sinais antecipados de 10, 20 anos, se você já tem um distúrbio de sono, você pode, esse que eu falei, você pode, então eu vou acompanhar com o médico. Não quer dizer que você tenha distúrbio de sono, você vai ter Parkinson, ou quer dizer que você tem constipação, você vai ter. Mas o conjunto de 2 ou 3 ou 4 desses fatores tem que ficar muito de olho e normalmente tem que ir no neurologista e ficar acompanhando. Porque você tem um risco muito aumentado de vir a ter. Entendi. Mas não tem como saber, porque todo mundo pode ter a doença. Todas as pessoas podem ter. Agora, como prevenir? Uma pergunta muito importante e interessante. Assim, prevenir 100% nós não temos, porque a doença de Parkinson, ela é multifatorial, ela acontece por diversas razões. E nós sempre falamos que tem que ter um fator genético envolvido associado ao fator ambiental. Então, a gente fala que o ambiente puxa o gatilho para você poder vir a desenvolver. Então, quanto mais você conseguir controlar do ambiente, desses fatores de riscos modificáveis, como eu falei, a poluição, a bebida. Então, porque tem coisas que você come ou que você bebe que aumenta o risco. Tem coisas que você come, que você bebe que diminui o risco. Então, esse equilíbrio entre fatores de risco positivos e negativos que teriam que ser controlados. Entendi. Na verdade, é uma vida equilibrada, né? Mas, por exemplo, o café. Dizem que tomar café, existem estudos mostrando que supostamente reduz o risco de você vir a ter a doença. Então, todo mundo toma 2, 3, reduz. Aí, se você está numa cidade com muita poluição, aumenta o risco. Aí, se você come certos alimentos, pode ser que diminua o risco. Se você não faz exercício, aumenta o risco. O problema fora isso, né, associado ao teu fator genético. O problema como que eu equilibro isso? Como que eu faço o equilíbrio perfeito de todos esses fatores de risco? É praticamente impossível. Então, como é o ambiente que lidera muito digamos, ligar ou desligar teus genes, é muito complicado. Então, assim, você mora numa cidade onde tem muita poluição, por exemplo, ou já está comprovado nos Estados Unidos, o paraquat, que é um agrotóxico, inclusive foi banido aqui no Brasil, acho que agora liberaram de novo. Se você mora perto do lugar e você está consumindo ou se trabalha, né, os lavradores, tem um risco aumentadíssimo, absurdamente. Tipo, eu não posso, se não me engano, 10 vezes mais. Então, assim, você pode parar de trabalhar com aquilo, sair fora e tentar reduzir esse risco. Não ser exposto a todos esses outros solventes que podem vir a desenvolver. Só que tem coisas que a gente não consegue modificar, como, por exemplo, a idade. Eu não posso deixar... E a idade é um fator de risco, né? Então, não vou deixar de crescer, não vou deixar de envelhecer. Ou, às vezes, você mora na China, como eu falei, ou mora em São Paulo, e você não pode se mudar de lá, não consegue ir para o campo, por exemplo. Então, tem coisas que você não vai conseguir modificar. Falando dos fatores modificáveis, a gente sempre fala exercício físico é importantíssimo, assim. E, inclusive, vários estudos mostrando em relação à demência, quadros de declínio cognitivo, quadros demenciais, exercício físico e alimentação é a base de tudo. É um dos nossos pilares, né? São 2 dos nossos pilares fundamentais para você reduzir problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de demência, problemas para ter a doença de Parkinson. Então, uma alimentação baseada mais em frutas e verduras, a gente sempre fala, preferencialmente orgânico, baseada mais numa dieta mediterrânea, né? Então, frutas, verduras, azeite de oliva, castanhas, tudo que você desembalar menos, né? Que for mais in natura, que se você não comer em 3 dias estragou, essa é a comida boa. Né? Tudo que tiver conservante, embutido, isso tudo realmente não faz bem para a saúde em geral e também no Parkinson. Então já tem muitos estudos relacionados à alimentação, relacionados à genética, relacionados ao exercício físico, inclusive estudos muito bacanas com gêmeos, né? Aquela história que de um... Porra, que crueldade, né? Um fica legal, o outro fica com problema. Exatamente. Aquele que mandaram pra Lua também, vira um... tá vendo? O Ítalo tem um irmão gêmeo. Que gêmeo que você vai ser?
O Ítalo, ele é o magrinho. O irmão dele é o gordinho. Ah, é assim? É. Mas ele não vê, não. Enfim, é isso aí. Então, se eu falo assim, prevenir, ter uma alimentação... Não dá pra gente fugir, não existe a pílula mágica. As pessoas às vezes precisam de uma pílula mágica, mas não existe. É você não se estressar, né? É você ter uma boa alimentação, é você cuidar da sua saúde mental, é você se exercitar com frequência regular. Então, essa coisa de não se estressar, você vê, eu me acho um cara super tranquilo. Como um bom carioca, né? Não, eu me acho um cara tranquilo. Mas por dentro de mim fica muito agitado as coisas. Entendi. Eu tenho um grande problema de falar, meu pensamento é mais rápido do que minha fala. Entendi. E aí, gravando aqui, eu comecei a perceber que, às vezes, eu não completo a frase direito. Então é legal, às vezes, eu olho todos os vídeos, eu edito todos os vídeos e eu fico prestando atenção em tudo. Bacana. Então eu já consegui tirar algumas coisas, uns cacuetes que eu tinha, entendeu? Legal. Melhorei a comunicação, a gente está fazendo quase um ano aqui, isso é interessante. É treino, né? Não, a gente melhora. Eu falo muito rápido. Eu também tenho que melhorar, né? Às vezes falo muito rápido, as pessoas às vezes não me entendem também. Mas realmente agora a gente trabalhando com isso, né? Estando mais exposto, tem que falar mais devagar em congressos. Muitas vezes eu falo muito rápido, eu apresento aulas muito rápido, então eu já me policio, peço feedback de colegas. Então, acho que é bem importante, assim. Claro, a gente não pode perder nossa essência também, ninguém é perfeito, né? Mas a gente vai melhorando com a vida em tudo, né? Mas essa coisa do estresse é muito complexo, né? Muito complexo. Eu estava vendo uma matéria que a gente é muito pequeno, né? Sim. Por mais que a gente tenha mais estudado, feito... até o exemplo da vacinação, que foi muito rápido, sim, né? A descoberta de uma vacina. Sim. A gente ainda só utiliza pouca parte do nosso cérebro ainda. E a gente ainda é muito pequeno para isso. E aí, conversar com você, acho que foi uma coisa muito interessante. Que é você entender uma máquina que ela é perfeita e você não consegue explorar toda ela ainda. Não consegue. A gente não consegue explorar toda. E assim, são muitas áreas e controlam todo o nosso corpo. Nossa mente controla tudo. Então é realmente uma máquina perfeita, e por isso que eu sou tão fascinada, que cada dia eu continuo estudando, diariamente, né? Não tem como parar de estudar na medicina. Então, diariamente eu estou estudando, estou lendo, sendo artigo novo, estou escrevendo, e cada vez me surpreendo mais, porque é impressionante como as coisas também se mutam, se modificam, e conceitos se modificam, e coisas novas nós aprendemos, e daí deixamos alguns conceitos, né? A gente aprende dia a dia, e o cérebro é incrível. E como é que você percebe, como é que você encara que você... médico é meio cético para algumas coisas, encara com essa situação de envelhecimento de uma máquina e a perda dela, que é a morte. Que encara isso? O que é a morte? O envelhecimento e aí a chegada do Parkinson, que é a grande maioria dos seus clientes ou pacientes, e até a morte disso, que eles colocaram... É difícil, assim, né? Acho que é um tema bem profundo, assim, a gente conversar. Mas você sabia que eu tenho muitos pacientes que são jovens com a doença de Parkinson? Muitos. Existe o Parkinson precoce, pacientes abaixo de 50 anos. Então, eu tenho muitos pacientes com 40 anos plus, né? 41, 42, até menos que 40 anos, com a doença de Parkinson. Então, eu acho muito difícil a gente falar sobre morte com esses pacientes. Em relação à doença de Parkinson em si, por mais que investigar um dia o envelhecimento vai morrer, eu acho que é para todo mundo. Eu acho que a gente não consegue... Eu não consigo colocar isso como meu paciente de Parkinson. Inclusive, eu fiz um estudo sobre principais causas de morte, né? O que causava causa de morte. Avaliei os certificados de óbito de pacientes com a doença de Parkinson, o que eles morrem, né? E existem vários estudos no mundo sobre isso também. E se sai paciente de Parkinson, ele não morre da doença de Parkinson. A doença de Parkinson a gente mata. Né? Então, assim, é uma doença crônica hoje em dia, digamos, com uma hipertensão, uma diabetes, que o paciente vai ter que entender, de alguma maneira, aceitar aquela doença no seu tempo, que uns aceitam mais rápido, outros demoram anos para aceitar que tem uma doença neurológica, neurodegenerativa, e tentar dar a melhor qualidade de vida daquele paciente com todas as armas que nós temos. Porque também não é só dar um remédio. Hoje em dia, a gente sabe, a importância do exercício... Comer bem... Tudo a gente falou, dormir bem, não ter o estresse, ter que comer bem, fazer exercício, manter uma vida social, isso é importante. E esse paciente seja independente o maior tempo possível, porque é a independência que te traz a qualidade de vida, na maioria das vezes. Beleza, aí eu entendi então que o Parkinson não mata, mas ele gera
outros fatores. Exatamente. Depressão, porque o cara fica... Não todos. É, 70%. mas eu acho que ele fica triste, né? Claro que fica triste, mas tristeza não é depressão. São coisas diferentes. Então, assim, é muito interessante isso, porque a depressão do paciente de Parkinson também acontece, na maioria dos casos. Como eu falei, acima de 70% do paciente de Parkinson tem alguma outra alteração psiquiátrica, como ansiedade ou depressão, porque existe também a redução de outros neurotransmissores, digamos que é o que nos ajudam a ficar feliz, né? A serotonina, a noradrenalina, não só a dopamina, que é o principal do Parkinson. Então existem outros, então não é assim, ele tem depressão porque ele teve o diagnóstico. Não é por isso, ele tem depressão porque realmente falta uma substância. Foi um dos fatores. Entende? Entendi. Então a gente tem que repor, a gente tem que fazer terapia. Então o atendimento paciente com Parkinson multidisciplinar, como eu falei, é multifatorial a causa. E tem que ser multidisciplinar o tratamento, com nutricionista, especialista em Parkinson, com fisioterapeuta, com educador físico, com o personal, com a psicóloga, com o neurocirurgião, com o neurologista, com o geriatra. Então, assim, é multidisciplinar, é uma equipe que vai cuidar daquele paciente. E essa é a melhor forma de se tratar o paciente e você tem que dar esperança para o paciente, porque não é sinônimo de morte. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer. A maioria das vezes até os pacientes acabam falecendo antes por, como eu falei, por qualquer outra causa, por um ataque cardíaco, por um câncer, qualquer outra coisa que ele iria falecer. E o que nós médicos devemos levar nesse paciente é ao máximo manter essa qualidade de vida desse paciente da maneira mais adequada para ele ter essa independência. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, sim, claro, a doença de Parkinson, com o tempo, ela dificulta. Também não são só flores, né? Com os problemas motores, com o avançar da doença, acaba o paciente muitas vezes ficando bastante comprometido. E a maioria dos pacientes com a doença de Parkinson acabam falecendo por pneumonias broncoaspirativas, ou seja, o paciente tem dificuldade para engolir e engole errado, né? Essa parte de deglutição, de engolir, não funciona muito bem com o passar do tempo, e aí ele acaba engolindo saliva, engolindo alguma coisa, e acaba fazendo uma pneumonia, e acaba falecendo mais de pneumonia ou de quedas, porque tropeçou, porque teve uma dificuldade, estava muito travado, ou uma dificuldade, o paciente tem muita dificuldade com o avançar da doença, acaba caindo, faz uma fratura, vai para o hospital, e aí às vezes complica por alguma outra razão. Entendi. Então a gente tem que prevenir isso, paciente de Parkinson. Problema de engolir e quedas. Você acaba trabalhando com muito velhinho. Terceira idade ou já chama de quarta idade? Eu já nem sei, eu acho que quarta idade eu nem sei a partir de quando que é. Vamos falar que sejam velhinhos. Hoje em dia, a procura pela beleza, envelhecer é uma coisa que tem pessoas que não gostam. E eu acho também que se você quer se manter jovem, morre cedo. Né? O Cazuza, você só vê a imagem dele morre novo, cedo, novo, né? Claro. Tem muita gente que não gosta ou acha estranho envelhecer. Com certeza, né? Minha mãe é uma. Tô brincando, mãe. Mas muitas pessoas não gostam porque eu acho que associam, assim, claro que tem isso da beleza e tal, mas eu acho que associam ao sofrimento, talvez, né? Porque quando você vai ficando mais idoso, você vai tendo mais dores, você não enxerga direito, você não escuta direito. Muitas vezes idosos acabam sendo abandonados. Então, você vê muito idoso sozinho, na solidão, os familiares morrem, o esposo morre, né? Os filhos vão embora. Então, eu acho que envelhecer acaba indo para esse lado e as pessoas que têm medo disso, acho que por isso não querem envelhecer. Na minha opinião, tem medo da solidão, tem medo das dores, tem medo do sofrimento. Eu acho que tem o Drácula, né? Que é o vampiro. Acho que deveria ser um saco, porque os amigos dele morreram e ficou lá jovem. Sozinho, né? E jovem, bonito ele, continua sendo bonito e os outros estão envelhecendo. Deve ser horroroso. Então, talvez isso, mas talvez eu vejo muitos idosos. Como eu falei, eu vejo muitos idosos, mas eu vejo muita gente jovem. Por exemplo, para mim, 50, 60 é super jovem. Tenho muitos pacientes de 60 anos, muito de 70 anos, que são super jovens. É engraçado que tem muita gente que fala que os 40... O 40 de hoje em dia equivale ao 30 de algumas décadas atrás. Sinceramente, eu vejo a galera de 70 aí, ó, muito bem, meus pacientes. Assim, eu considero meu idoso assim a partir de 80. Então tá, 80, então se faz o que você quiser, eu já nem falo, né? Agora está apto a fazer o que você quiser da vida, entendeu? Eu conheci uma senhora, ela tinha 80 anos, e ela falou assim: eu tinha tanta saudade quando tinha 70. É ótimo. E aí é verdade, porque assim, passaram 10 anos, cara. É verdade. E 10 anos do final ainda, né? E aí eu achei engraçado isso. E eu dou muita atenção às pessoas mais velhas, porque eu acho que ela tem de sabedoria ali. Demais, eles são demais. E eu acho que a melhor forma de trabalho
e aí eu tô falando de trabalho, é uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Sim. Ele junta a ousadia de uma pessoa mais nova que fala assim, eu quero fazer aquilo, Sim. eu vou fazer. Sim. E o mais velho segura e fala assim, não, calma, espera, Sim. tem o seu tempo para você se aperfeiçoar. Não, eu acho incrível. Eu gosto muito também dessa troca e eles têm um super respeito comigo, mas eu fico lisonjeada. Assim, na verdade, eu aprendo mais com eles durante as consultas do que com certeza eles comigo, assim, dos meus pacientes. E acaba que são pacientes que eu vejo há muito tempo, acabam ficando amigos, enfim, você acaba acompanhando. Então você vê um pouco de tudo também. Esse paciente que tem medo de envelhecer, tem medo de ficar limitado, tem medo, aquele paciente que dirigia já não pode mais dirigir. Então eles têm esses medos. Por outro lado, tem pacientes tão bem acolhidos pela família, pelos filhos, até nas redes sociais, assim, a maioria, né, acabam sendo os familiares, os filhos que são preocupados. Sim, eu quero, sim, por favor, sim. até hoje eu recebi umas 3 mensagens. Ah, meu pai tem Parkinson, por favor, eu queria uma consulta e tal. Então é bacana de ver, assim, também esse acolhimento familiar, esse cuidado que se tem. Então eu acho que esses pacientes, quando tem o acolhimento familiar, a ajuda familiar e se sentem ainda úteis, né? Ou estão ainda úteis, ou ainda podem produzir, eu acho que é bacana. Acho que daí não tem por que ter medo de envelhecer. Eu trabalhei uma vez com uma menina de home care e ela falava muito na palavra acolhimento. É engraçado isso. Mariana, eu vou fazer algumas perguntas, Faça. porque já tô com um tempo muito curtinho para você. Se tem algum evento. Tá tranquilo, 5, 10 minutos mais aí. Tá, eu vou pegar, olha só, deixa eu pegar isso aqui para você. Isso aqui, ó. São os calendários. A gente faz alguns calendários de Curitiba, tá? Muito Aquela obrigada. rede social. Vou levar para Alemanha um desses. Tem 4. Tá. E muito legal. a venda desse calendário, a gente faz uma venda dele e ele ajuda umas crianças autistas. Não é autista, é com um transtorno global de desenvolvimento. Sim. Então é autista e com Todo síndrome de Down. Ai, que legal. E todo Parabéns. ano tem, já é o 7º ano que a gente Parabéns. faz. Isso é para você levar para a Alemanha um pouco de Curitiba. E são fotógrafos Obrigada. da cidade. Tá? Obrigada, adorei. Obrigada. Esse é o meu presente para você. E eu tenho divulgar. aqui pra ti, ó. Meu livro que foi lançado essa semana sobre a doença de Parkinson. Eu vou ler, mas eu quero que você assine, que depois eu vou levar para a pessoa que conectou a gente. Perfeito. Fechado? Pode deixar, então fechado. isso aqui porque Mas se eu soubesse, eu vou trazer 2, um para você e um para ela. Se você quiser, eu passo o endereço dela e você manda para o correspondência. Fechou. Fechado? Combinado. E aí você assina o Combinado. dela para... Combinado. Porque ela assinou e ela conectou a gente de uma Muito forma legal. fantástica. Não, ela é muito bacana. Eu troco ideia com ela às vezes, né? Que legal. Sociais, que ela pergunta, daí a gente fala, e daí troca uma ideia. Muito legal. Eu tenho algumas perguntas. Qual a importância do trabalho multidisciplinar e quem foi diagnosticado com Parkinson? Então aí a gente está falando de eu preciso do médico, mas também eu preciso de outros profissionais. Exatamente. Então, como eu já citei sobre isso, né? Já falei um pouquinho. Sim. Mas assim, realmente é um tratamento multidisciplinar, é o tratamento ideal para o paciente com Parkinson. Não adianta só ele tomar o remédio e não fazer mais nada, porque não vai fazer efeito. Eu sempre falo que é muito importante, cada tratamento vai somar ali uma porcentagem na melhora daquele paciente, na melhoria do paciente. Então, eu dou o remédio, melhora 50%. Aí ele tem que fazer nutrição. Então, a alimentação é fundamental, porque a gente sabe que existem alimentos que vão constipar mais, constipar menos, ansiedade, depressão, o probiótico. Então, existem diversos alimentos fundamentais para tratar até alguns sintomas do Parkinson, melhorar a deglutição e tudo mais. Então, a nutrição, fonoaudiologia, super importante em alguns pontos, não para todo mundo, né? A nutrição eu falo para todo mundo, exercício físico, fisioterapeuta ou educador físico, né? Profissionais de educação física, fundamental. Todo mundo, desde o primeiro dia do diagnóstico, sempre não pode parar. Quanto mais regular você se exercitar, com maior frequência, melhor ainda. Então tem que ter. E que sejam profissionais que entendam de Parkinson, porque o método e o tratamento, tanto a nutrição quanto da fisio, são específicos, tá? Entendi. Tem que... Fono. Desculpa. Só para terminar, fono, psicóloga, muitas vezes, precisa fazer uma psicoterapia. Neurocirurgião ou psiquiatra, muitas vezes também entra no jogo. TO, também terapeuta ocupacional, não pode esquecer, ajuda na parte da qualidade de vida, eles ajudam na parte do dia a dia, então, como pegar melhor na colher. Então, existem diversos, a gente chama terapia assistiva, diversos utensílios que podem ajudar aquele paciente no dia a dia a ter mais qualidade, a pentear o cabelo, então talvez um cabo mais grosso, a escrever, talvez um pegador mais grosso,
Então, existem vários devices, digamos, utensílios que realmente colaboram para o dia do paciente. Então, esses são os terapeutas que sempre devem se incluir. Geralmente, não é que geralmente, quando você não enxerga muito bem, quando você é criança, alguém fala assim, cenoura é bom para enxergar, ou, sei lá, beterraba é bom para o sangue. Tem alguma fruta ou legume que seja bom para reduzir o Parkinson? Então, não existe nada, como eu falei, para reduzir o Parkinson, mas seguir uma dieta mediterrânea. Né? Se eu falasse assim, quais alimentos, acho que frutas vermelhas, né, são ótimos antioxidantes e tem mostrado aí, talvez em alguns estudos que realmente ajudam. Café, então frutas vermelhas, café, azeite de oliva. Para quem gosta de café, então é maravilhoso, né? Exatamente. Já tem uma justificativa. Mas daí tem uma gastrite, entendeu? Então eu falo, gente, nem muito nem pouco, moderação. Né? Exatamente. Vamos lá, Mari. Por que o Parkinson ainda é pouco falado pelas mídias? E aí TV, rádio... É pouco também. É pouco falado. Eu não sei por que isso acontece, na verdade. Acho que as pessoas não gostam muito de falar de... É que as mídias falam muito de doença, né? Eu não sei por que ela fala um pouco na mídia, deveria ser falado muito mais. Acho que ainda existe esse preconceito, esse estigma da doença, mas como eu falei, uma doença que é muito comum e que cada vez vai crescer mais. Então, realmente, esse espaço, a gente está conversando e discutindo sobre isso, é muito importante. Tá, ignorância minha, mas acho que não é ignorância quando você tira a dúvida. Acho que ignorância é quando você não faz a pergunta. Com certeza. Quando você não fala da doença, isso é igual suicídio. As pessoas não falam de suicídio porque pode aumentar. Não, mas isso não é uma forma de educar, pô? É uma forma de educar. Eu também acho, do suicídio é uma coisa bem específica, assim, mas eu também acho que deveria existir mais campanhas. A gente sabe, né, que teve a campanha agora, até, né, o Setembro Amarelo contra o Suicídio. Então, cada mês é um mês, né, o mês do Parkinson é o mês de abril, né, é o mês de conscientização da doença de Parkinson. Sempre fazem eventos com o Parkinson, mas deveria ser falado muito mais, com certeza. Eu acho que se fala pouco. É engraçado, eu nem sabia que em abril. Eu sabia que era autista no mês de abril. Mas não sabia do Parkinson. 4 e 11. Então tem o nacional, o dia nacional e o dia internacional da doença de Parkinson. Tá, essa não é uma pergunta que está aqui. Mas se por acaso eu descobrir que um parente meu tem Parkinson, onde eu vou? Você vai no neurologista especialista em distúrbios do movimento. Esse é o médico crucial para você ter um bom tratamento e dali começar. Muitas vezes acabam indo em neurologistas gerais, né, generalistas, não que não saibam tratar, ou um geriatra, por exemplo. Mas como vem muitas doenças, muitas vezes esses médicos não sabem qual é o tratamento de ponta, ou qual é o tratamento multidisciplinar que se deve fazer. E acaba se retardando um pouquinho esse tratamento. E a gente sabe que quanto antes intervir na doença e quanto antes começar, talvez até com medidas ambientais, como a gente falou, do exercício ou de outras questões, com certeza esse paciente vai viver mais e vai viver de uma forma melhor. Então tem que procurar um médico neurologista especialista em Parkinson ou especialista em distúrbios do movimento, que é a especialidade. Tá. Tem alguma... A gente falou de idade, que pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa que tem mais nova, mas tem mais ou menos uma média que, cara, quando dá, sei lá... Acima de 60 anos. 60 a 65 anos. Ali que realmente existe maior chance de ter. Mas existem Parkinsons, doença de Parkinson, né? Parkinsonismo juvenil e Parkinsonismo precoce. Entendi. Ó, eu recebi uma mensagem que está dizendo assim, pergunte para ela, Davi, se existe operação para parar de reduzir o tremor. Porque eu sei que nos Estados Unidos tem. Então, a cirurgia, eu falo cirurgia da doença de Parkinson, a gente chama DBS, ou estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation, né? DBS significa estimulação cerebral profunda em inglês. Abre a cabeça? Calma. Na verdade, é uma cirurgia que vem acontecendo há mais de 25 anos nos Estados Unidos e tem no Brasil e na maioria do mundo já. Muito bem reconhecida, muito bem estipulada, existe a cirurgia, é sensacional, é uma cirurgia que se faz normalmente acordada, pode se fazer dormindo, mas normalmente acordada, porque você testa o paciente durante a cirurgia, se faz um buraquinho aqui no cérebro, se coloca um eletrodo dentro da cabeça, e aí é uma estimulação, a gente libera energia para aquela parte do cérebro que está, digamos, em curto-circuito, digamos. E aí vem todo um cabo por aqui e é colocado, implantado uma bateria por debaixo da pele, e o médico, o neurologista, é especialista em DBS, né, porque nem todo médico que entende Parkinson sabe de DBS, faz a programação.
eu fui para os Estados Unidos depois, até a gente nem falou sobre isso, né? Mas depois que eu acabei minha especialização aqui, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá. Sim. E fiz minha especialização em DBS, né? Inclusive, né, nos maiores centros que fazem cirurgia. Então, eu acompanho muitos pacientes aqui, controlando e regulando essa parte. É muito interessante, melhora muito bem, mas não serve para todos os pacientes. Então, a gente tem o que chamamos de critérios de inclusão. Então, os pacientes precisam preencher os critérios de inclusão e não ter os critérios de exclusão para a gente poder indicar a cirurgia no momento exato. Então, não é sempre, não é para todo mundo e não é qualquer hora. Então, por isso tem que ter o timing perfeito, então a hora perfeita, nem muito cedo, nem muito tarde da doença. Então, naquela janelinha bonitinha ali, que o paciente está precisando, e preencher aqueles critérios, porque tem coisas que melhoram e tem coisas que não melhoram. Agora, o tremor, como você falou, ou qualquer outro sintoma motor, rigidez, lentidão, melhora muito bem com a cirurgia. Entendi. Além do que você já tinha passado. Exercício. Exato. Não vai parar com isso e não vai parar de tomar remédio. E não cura, tá? Entendi. É algo a mais, é uma terapia a mais que o paciente vai ter para melhorar. Por exemplo, às vezes o paciente já estava tomando remédio há muito tempo, há 7 anos, há 8 anos, e aquele remédio não está funcionando muito bem. Ou o paciente tem discinesias, que nós chamamos, né, que é um efeito colateral do remédio. Então, a cirurgia vai ajudar nisso. Remédio é caro? A cirurgia? Não, remédio. Não, sabe, alguns sim, alguns remédios do Parkinson são caros, 100, 200, 300 reais, mas assim, o levodopa, digamos que é uma medicação que a gente, padrão ouro, é barata, é fornecida inclusive pela rede pública, junto com outros remédios. Legal. Então Legal. o governo oferece, na maioria das cidades. Última pergunta, tá? Que é a mesma, é uma segunda pergunta baseada qual medicamento para amenizar? Eu provavelmente acho que depende de cada caso, né? Depende de cada caso. E assim, para amenizar os sintomas, você quer dizer? Então assim, a gente tem diversos medicamentos para tratar os sintomas motores e a gente também não pode deixar de lembrar de tratar os sintomas não motores, como eu falei. O sono, a depressão, a ansiedade, a constipação. Então temos que ter remédios para não motores e para motores. E vai depender muito caso a caso, vai depender muito do sintoma do paciente, vai depender da idade que ele começou. Então uma série de fatores que vão nos levar a dar esse remédio ou outro remédio, ou quando incluir novos remédios ou aumentar a dose de remédio. O tratamento é 100% individualizado, não serve. Às vezes fala assim, mas o meu vizinho toma esse aqui, vou tomar também. Não é, né? É igual clássica, óculos. Né? Ele tá enxergando, usa esse óculos aqui também. Eu vou pega o teu óculos que eu enxergo muito bem. Pega esse aqui, ó, tá, né? É uma loucura também. Uma loucura. É assim, entre os próprios pacientes acabam trocando remédio, mas não é o ideal, né? Não é assim, igual, tô com dor no joelho, é remédio de dor. Não, realmente é completamente individualizado, porque cada paciente, cada Parkinson é um Parkinson. Eu sempre falo assim, cada paciente é um paciente e ele vai ser completamente diferente do outro paciente. Então não existe um paciente igual ao outro. Então tem que ser tratado de uma forma individual, com todo esse multidisciplinar, mais ou menos, né? E com alguns remédios e outros não. Então depende muito. É difícil, assim, não existe uma tabelinha, um protocolo, tudo isso aqui para todo mundo. Se tivesse seria até chato também. Né? Seria talvez mais fácil, mas bem mais chato. Mais chato no sentido que as pessoas começarem a ficar iguais e Deus não faz ninguém igual. Exatamente. É engraçado. Mariana, obrigado por você ter vindo, tá? Eu sei que o teu tempo é muito curto, eu sei que você fez uma logística imensa para você vir. Eu também fiz uma logística imensa, acho que a gente conta a história. Como é que faz para que as pessoas possam entrar em contato com você? Aí se você quiser olhar para a câmera, vai lá, a câmera é sua para que você possa estar falando, que aí você vai estar falando com a pessoa que está querendo escutar. Na verdade, normalmente as pessoas entram em contato comigo pelas mídias sociais mesmo, Instagram principalmente, mas também tem Facebook, tem um canal no YouTube também que eu posto vídeos semanais, toda sexta-feira, sobre algum assunto relacionado a doença de Parkinson, principal Parkinson, mas eu falo também muito sobre saúde mental, ou se me perguntam sobre tremor, sobre a cirurgia, tudo, a gente conversa sobre tudo isso lá. Redes sociais eu falo, tô sempre por ali, então pode mandar um direct, eu tenho meu site, enfim, acho que as redes sociais é mais fácil. Vai aparecer tudo aí no rodapé. Tá bom? Eu mando pra você. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que falamos bastante. Se alguém tiver alguma outra curiosidade, alguma outra dúvida, pode me mandar, que eu tô sempre respondendo pro pessoal. Porque às vezes a pessoa tem uma mensagem específica e eu falo, será que... Eu acho que é importante divulgar, né? Eu acho importante não ter vergonha, não ter preconceito, né? Os pacientes... E quanto mais pessoas falarem sobre isso, quanto mais pessoas falarem sobre a doença e divulgarem sobre a doença,
acho que menos preconceito vai existir. Inclusive, existiram algumas situações bastante tristes até esse ano com alguns pacientes, né? Esse ano já? Em janeiro já? As pessoas... Oh, já teve umas histórias Nossa, aí, nem depois eu te conto, mas assim, de paciente que foi espancado na rua, né? Nossa. Porque achavam que o paciente estava tremendo, estava fazendo outra coisa. Então, assim, a gente tem que realmente... E hoje em dia as pessoas são muito sensíveis, né? E muito reativas. Então, eu acho que quanto mais informação a gente passar... Então, pessoal, divulguem vídeos, divulguem as informações, que eu acho que esse é o principal canal. E hoje em dia, como a gente está conectado, né? Até pela pandemia que a gente falou cada vez mais... Eu acho que é essa a mensagem. Não tenham preconceito com a doença, não tenham vergonha da doença e divulguem essa informação. É engraçado isso, né? É não ter preconceito, entender também que as pessoas tentar ajudar, têm né? problemas Próximo, diferentes já. Entender, ter empatia um pouco, acho que pelas pessoas, tentar entender o outro. A gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando, né? Então... Eu acho que a gente tem que meio se colocar no lugar das pessoas. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com neurologia, nem com Parkinson, mas eu tinha ido no mercado, diferente, aquele mercado que é de frente ao hospital. Tá. E aí eu tava lá, tá? E aí quando eu fui entrar, tem muita gente, tem muito morador de rua. A gente tá num momento que tem muito morador de rua. E ele falou assim, pode ter alguma coisa pra eu comer? Ele falou assim, não tem não, mas pro cachorro tem. Pô, pro teu semelhante, sim. Se você tem comida pro cachorro, é porque você tem comida em casa. Sim. Você não pode pegar um pão, cara? Sim. Sabe? Eu quero doar, mas desde que seja da minha forma. É complicado. Não é assim, cara. Isso me machucou muito, sabia? E a gente está conversando aqui, a gente chegou a conversar com uma vereadora. Ela falou assim, não, Curitiba é uma cidade que você pensa que é muito organizada, mas ela tem muito problema. Eu falei, pô, você está falando de ciclovia, em 10 anos você resolve isso. Mas o coração humano, que você não consegue identificar, começa a ser mais humano a pessoa, que ela está passando frio, que ela está passando fome, sim. A gente não consegue controlar. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde quando o cara é pequenininho, quando é criança. Com mostrar que tem várias pessoas que podem acontecer isso, entendeu? Claro, eu acho que a gente tem que entender que a gente não consegue mudar o mundo de uma maneira só. Eu também sofro com isso, e às vezes... Quando eu imaginava, quero mudar o mundo, quero fazer isso, Eu sempre quis fazer um orfanato, tal, sempre tive esse sonho e tal, não sei o que, queria fazer negócio de cachorro. Mas, cara, a gente não consegue mudar o mundo. E daí eu cheguei à conclusão que se só você conseguir mudar as pessoas ao teu redor, se você mudar, se você tiver empatia, se você ajudar as pessoas ao teu redor, já é o suficiente. E se todo mundo pensar igual, o mundo inteiro vai estar contaminado. E todo mundo, só ao seu redor, você não precisa pensar lá, longe, pensa ao teu redor, né? É engraçado isso, porque geralmente dizem que quando a gente é muito novo, né, aí fala assim, não quero mudar o mundo, e a gente tem uma velocidade muito grande, querer mudar o mundo, e aí algumas pessoas percebem que não conseguem mudar o mundo, ficam muito chateadas. Frustradas. Mas você faz parte da engrenagem, você tem que mudar aos poucos. Exatamente. De pouquinho em pouquinho, eu acho que assim, né, aquela coisa, você muda aqui, que daí o outro muda ali, que daí o outro muda ali. Porque fazer tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Você nem consegue. É impossível. Quer dar mais alguma dica? Terminamos por aqui. Galera, se inscrevam no canal, siga a Mariana. A gente está no mês da mulher e por isso que a gente está conversando com a Mariana, tá bom? Um grande abraço para você. Se inscreve nos canais, nos vídeos que a gente vai estar colocando para você. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.